Olá, existem vários tipos de ondas no oceano. Como exemplo, podemos citar as ondas de longo período, as ondas de infragravidade, as ondas de gravidade, as ondas de ultragravidade e as ondas capilares. O que diferencia, o que nos permite classificar um tipo de onda no oceano é a sua energia, é a força perturbadora ou força geradora dessas ondas e a força restauradora. O período é um intervalo de tempo entre uma onda e outra e, particularmente nessa aula, vamos falar sobre as ondas de gravidade, que ocorrem em intervalos entre 1 segundo e 30 segundos. O vento, que é a força perturbadora, causa uma deformação na superfície do oceano e essa deformação tende a ser restaurada pela ação da força da gravidade. A teoria da onda senoidal, ou teoria linear das ondas, basicamente nos indica que nós podemos medir essas ondas de acordo com 3 características comuns entre elas: altura, H maiúsculo, comprimento, L maiúsculo, e período, T maiúsculo. A diferença entre a crista de uma onda e o cavado dessa onda, ou base dessa onda, é definida como a sua altura. O intervalo de tempo entre a passagem de 2 cristas sucessivas ou entre a passagem de 2 cavados sucessivos pelo mesmo ponto indica o período dessas ondas, e para as ondas de gravidade, esse período é computado em segundos. O período vai também definir o comprimento da onda em metros, através de uma relação matemática bem simples, que é de 1,56 vezes t maiúsculo ao quadrado. Assim, uma onda com 10 segundos de diferença entre uma onda e outra, ela vai ter 156 metros de comprimento. A crista e o período são informações mais fáceis da gente adquirir no campo ou através de análise de dados. Já o comprimento da onda, ele é melhor quando calculado matematicamente. Essa teoria é importante para os cálculos que a gente faz em gabinete, para os modelos matemáticos que explicam as ondas. No oceano é um pouco diferente. As ondas não são tão lineares, nem tão regulares assim. Existem muitas não linearidades das ondas que fazem com que elas tenham um espectro muito mais complexo do que a gente consegue calcular. Mas isso é assunto para outro momento. As ondas que nós efetivamente vemos no litoral são geradas pela ação do vento sobre a superfície marinha. A gravidade é a força restauradora que faz com que os deslocamentos da superfície do mar, gerados por vento ou por essa variação da pressão atmosférica, sejam acelerados de volta a nível médio da superfície. Ou seja, a variação de pressão atmosférica que gera o vento empurra a superfície do oceano para baixo, enquanto que a gravidade tende a restaurar essa superfície do oceano para sua posição normal. Esse movimento é o que gera a deformação da superfície marinha, que gera as ondulações que nós vemos na costa. Essa transferência de energia entre o vento e a superfície do oceano
ela é obtida então pelo retorno do fluido à sua posição de repouso. E isso faz com que ela ultrapasse, resultando no movimento das ondas oscilantes. Repare nessa animação. Esse mapa de Cox and Swale de 2001 mostra o ambiente global de ondas entre 1958 e 1997. Esses autores reuniram então dados no oceano global, dados de alturas de onda, durante mais ou menos 40 anos. As maiores ondas no oceano elas estão nas maiores latitudes, sobretudo no Atlântico Norte e no Oceano Antártico. Para o litoral brasileiro, na zona intertropical, ou seja, na zona entre os trópicos, que abrange o litoral brasileiro, a gente tem um padrão de ondas um pouco maiores no sul e no sudeste e ondas um pouco menores na região nordeste e na região norte. O nosso padrão varia, então, entre ondas com média entre 1 metro e 4 metros. As maiores ondulações estão associadas à formação de grandes tempestades sobre a superfície do oceano, uma vez que quanto mais forte é a ação do vento, maiores ondas ele consegue gerar. Então não é de se surpreender que nas altas latitudes estejam também as maiores ondas. O mais comum de acontecer na superfície do oceano é uma sobreposição de ondas que variam entre direções distintas, com alturas diferentes, com períodos também diferentes, e todas essas ondas elas se sobrepõem. Uma onda não anula, não atrapalha, não transforma o caminho de outra onda. Então, essa sobreposição de ondas geradas em lugares diferentes, com alturas diferentes, direções diferentes e períodos diferentes, gera o que nós chamamos de espectro de ondas e deixa o mar com a superfície do oceano com um aspecto semelhante da figura na parte inferior.
Essa sobreposição entre as ondas que seguem caminhos diferentes, advindas de direções diferentes, com alturas e períodos também diferentes, essa sobreposição gera o que nós chamamos de padrões de interferência entre as ondas. Reparem nessa figura. Do lado mais esquerdo tem as ondas do tipo construtivas. Uma onda construtiva se forma da seguinte maneira: uma ondulação com duas cristas e um cavado se soma a outra ondulação com duas cristas e um cavado. Quando as duas cristas se somam, o cavado também se soma. Então a gente vai ter como resultado uma sequência de duas ou mais, nesse exemplo são duas, ondas mais altas. Isso é muito comum para quem observa o oceano e consegue reparar que, meio que durante um período irregular, o mar fica muito calmo e depois chegam ondas mais altas, uma sequência de 2, 3, 4, 5 ondas mais altas, a qual os surfistas e os navegadores chamam de séries. O segundo conjunto de blocos diagramas dessa figura mostra as ondas do tipo destrutivas, quando uma sequência de duas cristas de onda se soma a uma sequência de dois cavados de onda. Então, a crista somada a um cavado, ela se anula e o aspecto do mar fica liso. O terceiro padrão é o padrão misto, onde uma onda mais alta se soma a uma sequência de ondas menores com um período, ou seja, intervalo de tempo entre elas também menor. Com isso, a gente tem duas ondas de altura regular e uma onda mais alta no somatório. Então, aquilo que a gente vê na costa como padrão de ondas pode ser o resultado de 2 ou 3 conjuntos de ondas distintos que estão interferindo uma na outra e gerando, ora, uma sequência de ondas maiores, ora, um período de tempo onde o mar está bem calmo e, ora, um período mais irregular na altura das ondas. A dispersão das ondas é o mecanismo que explica não só a geração, como a propagação das ondas no oceano. Para ocorrer a dispersão, são necessários 3 elementos importantes. O primeiro deles é a velocidade do vento, nesse gráfico representado pelo eixo Y, a duração do vento, dentro do gráfico representado pelas linhas pontilhadas, e o comprimento da pista, representado no eixo X. O comprimento da pista tem a ver com o tamanho da superfície aquática sobre a qual o vento tem capacidade de atuar. Reparem, no gráfico ela vai variar de 2 km, isso pode representar, por exemplo, uma lagoa pequena, passando para 5, 10, 20, 50, 100 km, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, representando no final dessa linha as maiores superfícies oceânicas. Então, seja numa lagoa, seja no oceano, o tamanho da pista vai ser importante para a quantidade de energia que ela vai poder absorver antes de quebrar, antes de perder essa energia. E quanto maior a energia pode ser absorvida, maiores são as ondas. Repare no exemplo 1. Um vento de 50 km por hora sobre uma superfície de 5 km de extensão, digamos uma lagoa. Esse vento, se soprar por aproximadamente 1 hora, ele vai gerar ondas aí na casa dos 80 centímetros a no máximo 1 metro. Para essa mesma velocidade do vento, ou seja, 50 km por hora, o exemplo 2 mostra que numa superfície bem maior, como, por exemplo, um mar interior, vamos chamar aí o Golfo do México ou o Mar Mediterrâneo, esse mesmo vento, se soprar por mais de 10 horas, ele pode gerar ondas que vão chegar próximos a 4,5 metros e 5 metros, ou seja, aumenta o tempo de exposição ao vento e aumenta a superfície oceânica, as ondas vão ser bem maiores. O exemplo 3 traz o exemplo com um vento de 100 km por hora numa pista curta de 10 km.
Esse vento, se soprar por 1 hora, vai gerar ondas na faixa de 2 metros, 2,20 metros. Já no exemplo 4, esse mesmo vento sobre uma superfície oceânica de 1.000 km pode gerar ondas até 5 vezes maior na faixa de 10, 11, 12 metros. Então, sobre os fatores importantes para a geração e para a propagação das ondas, a intensidade, a direção e a duração do vento são extremamente importantes. A intensidade é também a velocidade do vento. A direção é sempre da onde o vento sopra. E a duração é a quantidade de horas com que aquele vento específico está atuando sobre a superfície do oceano. A superfície do oceano, o tamanho da superfície do oceano em metros quadrados ou quilômetros quadrados é chamado de pista. E quanto maior essa pista, maior a possibilidade que o vento tem de gerar ondas com alta energia. O terceiro mecanismo é a dispersão das ondas, que eu expliquei no slide anterior, que é o mecanismo pelo qual as ondas vão sendo dispersadas de sua área de geração, assumindo características próprias. Em sua trajetória ao longo do oceano, as ondas assumem essas características de acordo com a sua interação ou não com o fundo do mar ou com o assoalho marinho, pois esse vai gradativamente modificando as características das ondas através de mecanismos físicos de tensão e fricção com o fundo, ou seja, o fundo do mar causa atrito na movimentação das ondas. E, por sua vez, essa interação das ondas oceânicas com o fundo vai impulsionar diversos processos associados que a gente vai ver em slides subsequentes. Sobre a teoria linear das ondas, para águas profundas, as ondas, o comprimento da onda, como eu já disse, vai ser associado ao período, né, que é o T maiúsculo. Então, o comprimento da onda vai ser 1,56 vezes o quadrado do período. E aí eu volto àquele exemplo, uma onda, um conjunto de ondas com um intervalo de tempo de 10 segundos, 10 ao quadrado são 100, vezes 1,56, essa onda vai ter 156 metros de comprimento. Um outro conceito importante das ondas em águas profundas é a sua velocidade. Tá? A velocidade é representada pela letra C. E essa velocidade ela vai mudar se a gente está falando de ondas em águas profundas, intermediárias ou ondas em águas rasas. Essa diferenciação entre águas profundas, intermediárias e rasas tem a ver com o comprimento da onda e tem a ver com a profundidade. A profundidade normalmente é representada pelo H minúsculo. Repare, não confundir a altura da onda, que é H maiúsculo, com a profundidade, que é H minúsculo. Em águas profundas, a razão entre a profundidade e o comprimento da onda é maior do que 1/2. Por exemplo, essa onda que a gente deu como exemplo, cujo intervalo de tempo entre elas é de 10 segundos, ela tem 156 metros de comprimento. Dividido 156 por 2, a gente vai chegar no valor de 88. Ou seja, de 88 metros de profundidade para o fundo, ou seja, para 90, 100, 500, 1.000, 2.000 metros de profundidade, essas ondas estão se propagando no meio do oceano no que a gente chama de águas profundas. Em profundidades entre 88 metros, nesse caso, ou seja, metade do comprimento da onda, até mais ou menos 1/20 do comprimento da onda, e aí nesse caso a gente fala entre 8 e 9 metros, essas ondas estão numa zona de transição chamada águas intermediárias. São nas águas intermediárias que as ondas começam a sofrer efeito da sua interação com o assoalho marinho ou com o fundo do mar. Mas essa água intermediária não é o mais importante para nós. Para nós, o mais importante são as águas rasas, onde a profundidade é menor do que 1/20 do comprimento da onda. Ou seja, na nossa onda de 156 metros de comprimento, ela vai se encontrar em águas rasas quando ela estiver aproximadamente entre 8 e 9 metros.
Aí as ondas modificam muito rapidamente e a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Então, para representar as 16 direções representativas para ondas e ventos costeiros, temos os pontos cardeais, a saber, norte 0 graus, leste 90 graus, sul 180 graus, oeste 270 graus, os pontos colaterais, a saber, nordeste 45 graus, sudeste 135 graus, sudoeste 225 graus e noroeste 315 graus. Depois tem-se 8 pontos subcolaterais, a saber, nordeste 22 graus e meio, leste-nordeste 67 graus e meio, leste-sudeste 112 graus e meio, sudeste 157 graus e meio, sul-sudoeste 202,5 graus, oeste-sudoeste 247,5 graus, oeste-noroeste 292,5 graus e noroeste 337,5 graus. Considerando de 0 até 360 graus, temos subdivisões de 22 e 22,5, representando as principais direções de entradas de ondas e ventos para o litoral. No slide anterior, que eu chamei de ação rápida, você deve ter pesquisado na internet sobre previsão de ondas. A previsão de ondas é uma forma que a gente tem de calcular como serão as ondas nos próximos dias, assim como é feita a previsão do tempo. Na previsão do tempo, consegue-se determinar, por exemplo, temperatura, precipitação, velocidade do vento, direção dos ventos, e são essas informações que vão conseguir gerar a previsão de ondas. A previsão de ondas normalmente apresenta resultados como altura das ondas, direção das ondas e período das ondas, dentre outros fatores, como velocidade do vento e direção do vento. Nesse slide, eu trouxe 3 figuras que mostram uma sequência de 3 dias com a previsão de ondas. Se você observar, a primeira é válida para o dia 27 de junho de 2006, a segunda é válida para o dia 28, e a terceira é válida para o dia 29 de junho de 2006. Todas essas 3 figuras mostram o contorno do litoral sul e sudeste brasileiro, esse contorno está em branco, e as cores representam a altura significativa das ondas, ou seja, é aquela altura média das 20 principais ondas que acontecem durante determinado tempo. Reparem que a escala de cores ela vai do azul escuro, passa para o azul claro, bem claro, branco, amarelo, laranja e vermelho, aumentando nesse sentido. Então repare que no dia 27 a gente tinha uma grande mancha alaranjada, com ondas na faixa de 6 metros de altura, ali próximo ao litoral do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Gradualmente, essa sequência de cores vai diminuindo, representando uma diminuição da altura de ondas. Na figura para o dia 28 de junho, esse conjunto de ondas mais altas, esse conjunto laranja representado no mapa, está mais afastado para dentro do oceano. E na terceira imagem do dia 29,
ela desapareceu, ou seja, ela foi para uma área fora desse nosso recorte espacial, mas mesmo assim está conseguindo gerar ondas. Reparem no litoral do Rio de Janeiro. No primeiro dia, no dia 27, as ondas estão ali na faixa do azul claro, ou seja, entre 1,5 m e 2,5 m. Já no dia 28, ou seja, 24 horas depois, as ondas já passam para a faixa do amarelo, que são ondas entre 3,5 m a 4 metros. Já no terceiro dia, as ondas estão basicamente na altura de 3 metros a 3,5 metros, reduzindo então sua energia. Essa previsão sequencial de 3 dias representa uma ressaca se aproximando do nosso litoral. E o padrão é bem nítido quando a gente observa as setas, né? Primeiro elas começam inclinadas, né, da direção sudoeste, depois elas apresentam uma inclinação voltada para ondas que vêm de sul. Toda a previsão de ondas que existe hoje no mundo, ela pode ser gerada a partir de apenas 2 modelos. O que é isso? Na verdade, os modelos são o que há por trás da previsão de ondas. Esses modelos de previsão de ondas são baseados em modelos atmosféricos. A gente tem 2 centros de pesquisa que geram esses modelos globais. O da esquerda na figura é o ECMWF, que é o Centro Europeu para a Previsão do Tempo em Mesoscala. Esse centro de pesquisa, ele gera um modelo chamado IFS. E esse IFS, que é o modelo de previsão do tempo, gera o modelo AN, que é um modelo de previsão de ondas. Do lado direito, a gente tem a Agência Americana de Oceanos e Atmosfera, que gera um modelo chamado GFS. Esse modelo de previsão do tempo derivou o modelo NWW3, que é o modelo de geração de ondas. Então, o que eles fazem? Basicamente são modelos matemáticos que adquirem, atualizam e calculam, a partir de dados atmosféricos, o campo e a superfície de pressão atmosférica e o campo de vento sobre o oceano, e através da equação do balanço de energia, eles geram as ondulações na superfície oceânica, e à medida em que essas equações calculam a quantidade de energia que é direcionada no tempo e no espaço, a gente tem com isso os modelos de previsão aí amplamente difundidos. Esse vídeo foi extraído da plataforma wind.com, que é um site e também um aplicativo que eu sugiro bastante baixar. Consegue-se ver de forma com mapas animados e para todo o planeta a previsão do tempo, a previsão das ondas, e nesse caso eu trouxe para uma posição fixa no litoral do Rio de Janeiro a previsão do tempo para a semana entre o dia 25 e dia 3. Então, ao longo do tempo, a gente vai ver que as condições de onda do oceano ela vai mudando, e com isso vai mudando a altura das ondas e também a sua direção e período junto na nossa área de interesse. Então, esse é um modelo bastante interessante. A gente pode ver que a graduação das cores ela também vai mudando. Isso significa a passagem de sistemas geradores de onda pelo Oceano Sul. Há também a opção da gente ver os números associados a 3 modelos diferentes. Se você reparar, aqui embaixo temos o modelo GFS, que é o modelo do NOAA, o modelo da ECMWF e o modelo MeteoBlue, que é o modelo mais recente. Vamos reparar no sábado, às 18 horas. No modelo GFS, ele diz que a temperatura está de 24 graus, o vento 10 metros por segundo, e a direção do vento é essa setinha aí apontando que é sudoeste. Já no modelo da ECMWF, também para as 18 horas do sábado, dia 25, a temperatura atmosférica é um pouquinho mais alta, 25 graus, a velocidade do vento um pouquinho maior, 13 metros por segundo, e a direção do vento também é de sudoeste. No modelo MeteoBlue, a
temperatura atmosférica é apontada como 24 graus, a velocidade do vento 11 metros por segundo, não, na verdade é nós, e a direção do vento também é de sudoeste. Veja, esses modelos competem para ver quem tem a melhor previsão, e para isso é empregada enorme tecnologia. Além dos dados de previsão de ondas, existem os dados de medição de ondas, que são dados medidos diretamente no campo, nesse caso, do oceano. O nome desses equipamentos que fazem essa medição é chamado de ondógrafo. E os ondógrafos, eles são fundeados ou não. Fundeado quer dizer que ele é amarrado por um peso junto a um determinado ponto no oceano. Os que não são fundeados são ondógrafos de deriva, que eles vão sendo carregados pelas correntes e vão medindo as informações ao longo da sua trajetória. Esse ondógrafo ele pode medir várias informações. Uma vez que ele fica flutuando sobre a superfície do mar, as ondas, ao passarem, permitem que ele registre a sua altura, a direção das ondas, o intervalo de tempo entre elas, ou seja, o período, além de, a depender do equipamento, alguns dados atmosféricos, como velocidade e direção do vento, temperatura, precipitação e etc. Esses dados eles não ficam sendo medidos a todo momento. O ondógrafo normalmente é ativado uma vez por hora e fica coletando dado durante 10 minutos e depois ele transporta essa informação para um computador baseado em terra. Nessa figura, a gente tem aí do lado esquerdo 3 pequenos gráficos sobre altura, direção e período. Esses gráficos mostram, no eixo horizontal, a variável tempo, normalmente alguns dias. E no eixo vertical, ele tem no primeiro gráfico, no gráfico mais ao cima, a altura da onda em metros, no segundo, a direção da onda em graus, e no terceiro, o período da onda em segundos. Lá embaixo a gente tem um quarto gráfico que dá um exemplo de um resultado de ondógrafo, que é ao longo de um tempo, e aí está registrando algo em torno de 300 segundos, a variação na amplitude. A amplitude significa a metade da altura da onda. É a resposta imediata da flutuação do ondógrafo sobre o oceano. Esses dados são muito importantes para a pesquisa porque eles representam de fato uma observação de campo. No Brasil existe um programa da Marinha que se chama PN Boia, que disponibiliza informações coletadas por boias oceânicas ao longo do litoral brasileiro. As boias não conseguem coletar dados por muito tempo, elas têm basicamente um prazo de validade limitado, A maior conjunto de dados é em Santa Catarina, e aqui no Rio de Janeiro a gente tem aí 4 ou 5 boias, apenas uma operando hoje em dia, mas tem um conjunto de dados que engloba aí nos últimos anos dados esparsos de 4 ou 5 boias, e essas informações elas podem ser baixadas gratuitamente na internet. Além disso, existem outras boias oceânicas operadas por empresas do ramo do petróleo, empresas que controlam grandes terminais portuários, mas normalmente esses dados ficam restritos em função de segredo industrial. Esses dados ficam restritos a essas empresas. Bom, para citar apenas um exemplo aqui no Rio de Janeiro, tem informações abaixo sobre a boia Itaguaí. É uma boia que está fundeada aproximadamente numa lâmina d'água de 74 metros, e os resultados eles aparecem na forma de tabelas como essa que tem aí embaixo. Primeiro, na primeira coluna a gente tem um registro de data e hora, na segunda e terceira a posição de latitude e longitude, na quarta coluna a gente tem a velocidade do vento, depois a direção do vento, depois a velocidade das rajadas, depois temperatura atmosférica, pressão, ponto de orvalho, umidade, altura de ondas,
altura máxima das ondas, direção do período de ondas, direção de ondas e espalhamento do período de ondas. São algumas das informações que essa boia fornece. A gente tem aí duas formas de se obter dados de onda. Um deles é a medição, através das boias oceânicas, e o outro é a previsão, através daqueles modelos que eu citei anteriormente. Mas qual é a melhor informação? Olha, quase sempre a melhor informação é a de medição de ondas, mas ela é uma informação pontual e muito restrita no tempo, né? Então a gente não tem muita disponibilidade de dados e quando tem, ele é um dado pontual. Já a previsão dá uma vantagem de me trazer um conjunto muito maior de dados no tempo e também no espaço, ou seja, a gente pode obter dados de previsão para basicamente qualquer área do oceano que a gente queira. Então, depende do tipo de estudo. Quando a gente compara dados de medição e previsão, a gente tem gráficos como esse. Nesse gráfico, a gente tem em vermelho uma boia posicionada no litoral de Portugal, e em azul, a gente tem a informação sobre o modelo de ondas para uma mesma posição. Com esse gráfico, a gente pode ver um pouco essa discrepância. Na prática, três coisas são importantes da gente perceber. Quando as ondas medidas pelas boias diretamente no oceano estão bem baixas, na faixa de 1 metro, dá para ver essa altura das ondas aí no eixo Y, no eixo vertical do gráfico, a informação da previsão é sempre um pouquinho maior. É como se na previsão, para ondas pequenas, as ondas no oceano fossem menores do que aquelas que aparecem na previsão. Mas quando existe a entrada de ondas mais altas, e aí a gente pode olhar aí no topo, na parte mais alta desse gráfico, você vai ver que a linha em vermelho está marcando lá 7,5 metros no ponto mais alto, e enquanto que a boia está marcando 6 metros e pouquinho, ou seja, então para ondas mais altas, normalmente o modelo ele dá a informação de que elas estariam mais baixas, né? Então o modelo normalmente ele sobreestima quando as ondas estão pequenas e subestima quando as ondas estão mais altas. E a terceira coisa importante de reparar nesse gráfico é nessa transição aí do dia 18/1. Se você reparar, a curva vermelha ela sobe primeiro do que a curva em azul. Ou seja, durante a entrada de ondas de tempestade, o modelo atrasa na previsão. Então, se o modelo vai dizer que as ondas vão entrar às 6 horas da tarde, normalmente no oceano elas vão entrar um pouquinho antes, algumas horas antes. Então, essa é basicamente a diferença entre medição e previsão para nós da pesquisa. Até agora, tudo que nós falamos sobre as ondas se refere às ondas em águas profundas e águas intermediárias. Ao chegar em águas mais rasas, ou seja, bem perto da costa, as ondas sofrem muitas transformações que a gente vai ver a partir de agora. A primeira delas é mudanças nas suas características de esbeltez. A esbeltez é uma relação entre o comprimento da onda e a sua altura. Ao se aproximar de águas cada vez mais rasas, a frente de uma onda, ela começa a sofrer atrito com o fundo do mar, reduz a sua velocidade, enquanto que as áreas mais profundas da onda vão mantendo a velocidade. A resultante disso é um aumento da esbeltez, ou seja, em função do atrito, a onda tende a se tornar mais curta e mais alta, conforme esse desenho esquemático da figura do slide. Quando as ondas oceânicas se aproximam da costa, elas então vão sofrer essas transformações. Veja essa figura.
Ondas em águas profundas e intermediárias, elas têm um comprimento constante e elas exercitam esse movimento orbital, que é o movimento das partículas de água ao passagem de uma onda. Em águas profundas e intermediárias, o movimento orbital ele é circular. O comprimento da onda, que é o L maiúsculo, a altura da onda, que é H maiúsculo, e a base da onda se mantém. Em direção à costa, as ondas passam então a interagir com o fundo e, por atrito, a sua parte frontal reduz a velocidade, reduzindo então o comprimento da onda e aumentando gradualmente a sua altura. Nessa posição, o movimento das partículas de água passa a ser elíptico, ou seja, não é mais um movimento orbital circular. Esse movimento circular ele vai se tornando achatado. Então, o movimento orbital torna-se elíptico. Essa faixa, a partir da qual as ondas começam a sofrer essas modificações, chama-se, junto ao litoral, como zona de empolamento. Enquanto a velocidade da onda diminui, a sua altura vai aumentando. Esse movimento ele vai se acentuando até que um terceiro momento onde as ondas se desestabilizam e quebram, uma vez que a velocidade orbital na crista da onda se torna maior do que na base. A onda então perde sustentação e junto à praia ela se arrebenta. A refração das ondas é um mecanismo que descreve as mudanças nos padrões de propagação das ondas e, consequentemente, no ângulo de aproximação à costa, de acordo com a diminuição da profundidade e da velocidade ao longo da crista das ondas. Na costa, as ondas assumem características diferenciadas ao longo das praias, de acordo com os mecanismos de convergência e divergência de ortogonais. Bom, mas o que é isso? Repare na figura. A crista da onda está representada por essa linha inclinada aí, na parte superior, que é uma linha ondulada. Existe o tempo 1 e o tempo 2, que é na parte inferior. A linha pontilhada representam linhas de mesma profundidade. Vamos citar como exemplo a linha de cima 10 metros de profundidade e a linha de baixo 5 metros de profundidade. Ao se aproximar dessas profundidades, a crista da onda, parte dela atinge primeiro a linha de mesma profundidade. Isso faz com que essa parte reduza a sua velocidade de propagação de acordo com o atrito no fundo. Enquanto que a parte da crista da onda que ainda não atingiu a linha de mesma profundidade mantém sua velocidade original. Isso faz com que, se um lado da onda esteja sendo freado, o outro lado avance e a onda vá gradualmente mudando a sua direção, a sua inclinação em relação às linhas de mesma profundidade. Isso pode ser visto quando a gente compara a crista da onda na parte superior da figura com a crista da onda na parte inferior da figura. A seta preta que está indicando SN é a direção de propagação da energia que está sendo propagada pelas ondas. E a letra S é a distribuição dessa energia ao longo da crista dessas ondas. Reparem que interessante. Na parte superior, a energia transportada ao longo da crista da onda, representada por esse segmento aí chamado de S, é menor. Ou seja, maior energia é concentrada num menor espaço sobre a crista da onda. Já no segundo exemplo, essa mesma energia, S, ela está espalhada por um segmento maior da crista da onda, ou seja, a mesma energia agora ela opera em cima de um comprimento da crista da onda maior. Esse mecanismo de mudança de direção das ondas e distribuição da energia ao longo da crista é a base do que a gente chama de refração das ondas, que a gente vai ver ainda nos slides seguintes. Ainda sobre refração das ondas, reparem nesse bloco diagrama.
Existe um promontório, que é tipo uma ponta rochosa para dentro do oceano, e em cada um dos lados dele existe uma enseada, que é uma área mais aberta. As ondas tendem a convergir na direção dos promontórios em função da rápida transição entre as profundidades. Ou seja, a transição entre profundidades maiores para menores ela é mais abrupta. Então as ondas elas são atraídas para essas áreas. Não é incomum, em qualquer ambiente litorâneo, a gente perceber que as ondas quebram com mais força em cima das rochas do que em cima das praias. Nas enseadas, as ondas divergem a sua energia quando adentram uma baía ou enseadas em função da lenta e gradual transição entre profundidades. Então, a energia ela é concentrada em promontórios e pontas rochosas e ela é dispersada quando essa onda entra numa enseada. Repare nesse vídeo e a forma com que essa onda ela penetra essa enseada. Primeiro ela arrebenta com muita força junto ao promontório rochoso e depois ela vai gradualmente e lentamente penetrando a enseada. Ao fazer isso, a energia da onda está sendo dispersa por uma crista de onda mais comprida. Então, essa energia ela é menor, ela é mais espalhada e a onda vai gradualmente e lentamente se aproximando da enseada em função das transições de profundidade serem mais suaves. Veja, parte da crista ainda nem arrebentou. E agora sim, quando chega juntinho à praia, essa onda acaba dispensando toda a sua energia final e termina bem próximo da praia. A difração vem a ser o mecanismo em que as ondas, ao atingir um obstáculo, pode ser uma ilha, pode ser uma entrada de uma baía ou de uma enseada, pode ser uma obra costeira como um pier ou um quebra-mar. Essas ondas elas vão perder energia e vão reorientar a direção da sua propagação. Veja na figura do lado esquerdo. No primeiro exemplo, eu tenho uma espécie de quebra-mar aí do lado esquerdo, né? As linhas pretas representam as cristas das ondas e as setas representam a direção para onde elas estão indo. Então, ao atingir essa estrutura rígida, as ondas, a parte lateral delas tende a perder energia e mudar a sua direção. Nessa figura ainda, o exemplo do meio mostra uma entrada de uma baía. Nesse caso aqui da foto é o mar Mediterrâneo. Há um afunilamento da crista das ondas e quando elas entram, elas formam esse efeito de leque. E o terceiro exemplo é o exemplo de uma ilha, né? Então a gente tem a crista das ondas se aproximam de uma ilha, a ilha para esse movimento das ondas, obviamente, e as ondas que passam contornando a ilha mudam também a sua direção, reduzindo a sua energia. Então, ainda sobre a difração das ondas, utilizando o exemplo do slide anterior, o último deles, sobre a difração ao contato com uma ilha, a gente tem nessa imagem uma foto e uma figura. Na figura, a gente tem a direção das cristas das ondas ao se encontrar, se chocar com uma ilha, né? Essas ondas então vão tender a contornar a ilha, mudando a sua direção. Mudando a sua direção, elas perdem velocidade, perdem energia. Isso gera uma área que a gente chama de sombra, que está representada pelas letras A, B e C. Nessa área de sombra, a gente tem menor energia de onda e, consequentemente, a tendência à deposição de materiais. Ou seja, a energia das ondas não é suficiente para movimentar tantos materiais que ela movimentaria se não houvesse uma ilha. Na foto, a gente mostra o resultado desse efeito de difração. Essa é uma foto tirada em Niterói, olhando para o litoral de Maricá. A gente tem essa mega forma, essa mega, entre aspas, barriga no litoral, que a gente chama de cúspide reversa, ou então
proeminência na linha de costa em função daquela posição ali estar na sombra de uma ilha. Então você tem a deposição e a linha de costa tende a avançar. Bom, bem próximo à costa a gente tem um ambiente proximal. Cabe destacar 4 zonas. A primeira é a zona de empolamento, é onde a onda atinge a sua esbeltez máxima e ela não resiste e chega à zona de arrebentação. Na zona de arrebentação é o momento onde a onda dispersa quase toda a sua energia. Energia essa que depois vai transitar pela zona de surf até chegar na zona de espraiamento, onde a onda oceânica definitivamente acaba. Na zona de arrebentação, a forma como as ondas vão arrebentar de frente à praia depende diretamente da declividade do fundo, da presença ou não de bancos de areia ou de lajes rochosas ou ainda coralinas e indiretamente da granulometria dos sedimentos e da energia das ondas incidentes. Existem basicamente 3 tipos de arrebentação e a gente vai ver elas nos próximos slides. Depois da zona de arrebentação em direção à praia, existe a chamada zona de surf. Na zona de surf é onde a onda dispensa o restante da sua energia depois de arrebentar. A zona de surf ela pode ser muito pequena ou quase inexistente em lugares onde as ondas arrebentam diretamente na praia, ou seja, em praias mais íngremes, ou ela pode ser bastante extensa, de 100, 200, até mais centenas de metros, quando o litoral é muito plano. Na zona de surf, o transporte é normalmente em direção à praia e nessa área predomina o transporte de sedimentos. É onde há maior movimentação de areias induzida pela ação das ondas. Ao finalizar a sua trajetória ao longo da zona de surf, as ondas adentram a área chamada de zona de espraiamento. Na zona de espraiamento, a espuma das ondas, a onda já com sua energia bastante dissipada, atinge a face da praia. E o movimento, nesse caso, ele é bidirecional. As ondas sobem na face da praia, parte dessa água infiltra na areia e o que não infiltra retorna para o mar. Nessa zona de espraiamento também predomina o transporte de sedimentos, seja ele transversal à praia, seja ele ao longo da praia, se as ondas têm um ângulo aí significativo de ataque na face da praia. Cabe destacar que na zona de surf e na zona de espraiamento ocorrem muitos movimentos
da água, e esses movimentos são bastante complexos, não são fáceis de escrevê-los matematicamente. A gente costuma entender esses movimentos como uma célula de circulação costeira. A célula de circulação costeira é composta por correntes longitudinais, correntes alimentadoras e correntes de retorno. Esse movimento, essa circulação, é resultante de uma necessidade da água do mar em retornar para o oceano. Ou seja, as ondas que, segundos após segundos, vão atingindo a linha de costa, elas empurram água para o continente. Só que essa água tem que retornar para o oceano. E, ao retornar, essa água forma essas correntes. A corrente longitudinal, como o nome diz, é uma corrente que ocorre ao longo da praia. Vou citar um exemplo. Quando você entra no mar e depois sai numa posição diferente que você entrou, você foi certamente arrastado por uma corrente longitudinal. Elas ocorrem em quase todas as praias. A corrente longitudinal, ela gera uma corrente alimentadora que vai gerar uma corrente de retorno, que é um fluxo que corta a zona de surf em direção de volta ao oceano. Na imagem abaixo, a gente tem as setas azuis indicam a direção das ondas e as setas em verde mostram esse fluxo de água depois dentro da zona de surf. Então, as correntes longitudinais elas ocorrem ao longo da costa, elas são paralelas à costa, elas geram uma corrente alimentadora que faz uma curva para dentro do oceano, que vai gerar, no final das contas, uma corrente de retorno. Essas correntes existem em função do ataque não paralelo das ondas na praia. Um pequeno ângulo das ondas em relação à praia gera correntes mais ou menos fortes. As correntes de retorno, então, são esse fluxo hidrodinâmico que corta a zona de surf em direção ao mar aberto. Naturalmente, ela serve para o escoamento da massa d'água. Essa massa d'água que é empurrada pelas ondas para a costa tem que retornar, e ela retorna para o oceano através dessas correntes. Serve para o transporte de sedimentos e poluentes, ou seja, serve também para a renovação da água, da massa d'água na praia. E, em termos sociais, ela oferece um risco aos banhistas. Dos afogamentos causados por ações do mar, mais de 80% são associados à presença de correntes de retorno. É muito difícil nadar contra essas correntes, uma vez que elas conseguem atingir velocidades de até 1 metro por segundo, que é muito mais, quase que o dobro daquilo que os melhores nadadores conseguem fazer no mar. Veja no slide a seguir um videozinho explicando e ilustrando esses mecanismos de correntes longitudinais e correntes de retorno.